noite, turma. Meu nome é Daniele Pacheco, sou professora da disciplina de pacientes críticos. Na aula passada, a gente começou a falar sobre assistência de enfermagem do paciente intubado. Então, nós falamos da importância desse paciente estar monitorizado, com monitor cardíaco, pressão, oximetria de pulso, temperatura. Esses são os básicos. Hoje a gente vai falar dos cuidados que nós temos que ter com o tubo, com a TOT, que a gente chama, que é o tubo orotraqueal. Então hoje nós vamos falar da aspiração traqueal. Então lembra que a aula passada a gente falou que o paciente está entubado, o tubo tem que estar fixado com cadarço ou esparadrapo, isso vai depender de cada serviço. Só que no tubo ele entra pela boca, passa pela traqueia e chega nos alvéolos para fazer a expansão pulmonar. Então, pelo tubo vai subir secreção. Então, hoje a gente vai falar da aspiração traqueal. Então, qual que é a definição de aspiração traqueal? É a retirada passiva de secreções endotraqueais via cânula orotraqueal, ou seja, pela TOT. A gente vai usar por meio de um catéter acoplado a um sistema de aspiração. Esse sistema de aspiração ele pode ser a vácuo, de parede, que a gente vai ver na próxima aula, lá no laboratório, na aula prática, ou ele está ligado no aspirador portátil, que é o aspirador elétrico. Então, é basicamente isso, aspirar a secreção que está no tubo. Quais os objetivos, então, da gente estar realizando essa aspiração? A gente faz a aspiração do paciente para retirar a secreção que está ali, para que as vias aéreas inferiores, elas fiquem livres, permeáveis e sem o acúmulo de secreção. Ah, mas a gente só aspira o tubo? Não. A gente aspira o tubo traqueal, a gente aspira quando o paciente tem traqueostomia, a gente aspira vias aéreas superiores, nariz e boca. Mas hoje a nossa aula é especificamente sobre a TOT, a aspiração da TOT, que é o tubo orotraqueal. A indicação: quando que eu sei que vai ser preciso aspirar esse paciente? Em que casos vai haver essa necessidade? Então, quando tiver secreção visível, presença de secreção visível no tubo, quando tiver a ausculta do paciente, ele muda, então vai ter sons adventícios, vai ter estertor, vai ter crepitação ou vai ter roncos. Ou quando começar a cair a saturação do paciente. Então, antes da gente realizar a aspiração, a gente avalia todos esses sinais e se algum deles estiver presente, é um indício de que esse paciente precisa ser aspirado. Quem são os profissionais que vão realizar a aspiração traqueal? Então, a aspiração traqueal ela pode ser feita por toda a equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, ou pelos fisioterapeutas. Nos hospitais maiores, dentro das UTIs, pronto-socorros, quem faz são os fisioterapeutas. O material que a gente vai precisar, então, para fazer essa aspiração. Então, eu preciso de um sistema de vácuo. Se for o vácuo da parede, eu vou precisar de um vacuômetro ou de um aspirador portátil. Preciso de sonda de aspiração. O tamanho da sonda ela vai depender do tamanho do tubo do paciente. Então eu vou lá, olho o tamanho do tubo e vejo o tamanho que eu vou precisar de usar a sonda. Preciso dos EPIs, então óculos, máscara. Se o paciente tiver em isolamento, preciso de touca, avental e luva de procedimento. Então esses são os EPIs. O que mais eu preciso? Preciso de luva estéreo. A aspiração traqueal ela é um procedimento estéreo. Preciso de água destilada e de um ambu. Então, esses são os materiais. Então, antes de eu ir lá realizar o procedimento no paciente, eu preciso reunir todos esses materiais. A descrição da técnica. Como é que vai ser a técnica? Eu vou fazer a descrição hoje da teoria. Na próxima aula a gente vai para o laboratório e daí vocês vão tirar a dúvida e vão ter contato com todo esse material e vão poder fazer a técnica no nosso boneco.
Então, começando pelas lavagens da mão, realizar a ausculta do paciente para ver se realmente tem a necessidade de fazer a aspiração, verificar o funcionamento da rede de vácuo, então se for na parede a gente olha se está funcionando, se for o aspirador elétrico a gente também precisa verificar antes de começar o procedimento se realmente ele está funcionando, se realmente ele está sugando. Se paramentar, então a gente vai vestir todos os EPIs. Aí agora nós chegamos numa parte importante. Então nós vamos abrir a sonda. Então a sonda ela vai vir embaladinha num pacotinho. A gente vai abrir só a parte de trás dela, que é a parte que vai ficar encaixada no látex, lá no vacuômetro. O resto a gente não pode contaminar. A gente precisa lembrar que é um procedimento estéril. Então eu abro só a ponta da sonda e já encaixo ela no látex. O restante dela vai ficar dentro da embalagem que ela veio. Calço as luvas estéreis. Aí eu preciso ver qual é a minha mão dominante. A mão dominante, a minha é a mão direita, então eu vou manter ela estéril. E a mão esquerda eu posso tocar nas outras coisas com ela, mas a dominante ela vai ficar estéril, porque ela é quem vai pegar a sonda e vai fazer a aspiração do paciente. Então eu tiro o invólucro da sonda e seguro a sonda com a mão dominante, que é a mão que vai estar estéril, a sonda vai ficar ali. Com a outra mão eu vou pegar o látex, né, que tá vindo lá da parede, já abro a rede de vácuo e desconecto o paciente do respirador com essa mão. Então eu desconecto o paciente e aí com a mão, que é a mão que tá estéril, eu vou fazer a aspiração. Então eu vou colocar a sonda dentro do tubo com látex pinçado. A hora que eu sinto resistência, eu volto retirando a sonda, fazendo movimentos circulares com essa sonda. Se eu vejo que está difícil a sucção, que a secreção está muito espessa, eu posso instilar a água destilada ou soro fisiológico com a mão não dominante. Quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes forem necessárias. Então eu faço a primeira vez, tiro, faço a segunda, tiro, observo como está a saturação do paciente. Se começar a desaturar, eu ambuso ele. Então a aspiração ela pode ser feita com 2 profissionais ou com 1 profissional. Se o profissional tem bastante habilidade, ele mesmo consegue conectar o ambu no respirador, ambusar, ventilar esse paciente. A hora que recupera a saturação, ele desconecta e continua a aspiração. Então, eu posso fazer quantas vezes forem necessárias até que o pulmão do paciente fique livre, o tubo fique limpo. Terminado o procedimento, eu desconecto a sonda, jogo no lixo, pego um pouco d'água destilada e lavo o látex, desligo o vácuo e me desparamento. E realizo a lavagem das mãos. Eu sei que é complicado de vocês visualizarem tudo isso, mas na próxima aula a gente vai estar indo para o laboratório, a gente recorda essa teoria e faz tudo isso na prática no nosso boneco. O que a gente espera depois que a gente realiza a aspiração? Espera que as vias inferiores do paciente fiquem livres, a gente reduz o risco de broncoaspiração e a saturação dele fica adequada. Então, nós vamos terminar essa aula. Essa foi uma explanação teórica e na próxima aula a gente volta fazendo a prática no laboratório.